Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre os receptores. O que é um receptor? Veja lá, coloquei como exemplo aí, rádios, televisores, liquidificadores, né? Os receptores serão aqueles aparelhos que recebem a energia elétrica e convertem ela em algum tipo de energia, tá? Com uma restriçãozinha nós falaremos na sequência. Mas eles se contrapõem ao que vimos na aula passada, que eram os geradores. Os geradores eles recebiam algum tipo de energia e transformavam em elétrica. O receptor ele recebe a elétrica e transforma em algum tipo. Então, o que é um receptor? Ele recebe energia elétrica e vai transformar em algum tipo de energia que não seja o calor. Mas se for calor? Se for calor, ele é um aquecedor. A gente vai falar da potência, né? Outra coisa, tá? Então, exemplos, batedeira. O que faz uma batedeira lá da cozinha? Ela recebe energia elétrica, você põe na tomada, e ela gera energia mecânica, gera movimento, mas também faz barulho, então ela gera som. Dois tipos de energia, ok? TV recebe energia elétrica e converte em som e imagem. Celular também. Então, os elementos que compõem um receptor são a força contra-eletromotriz E e a sua resistência interna R. Muito parecido com o do gerador, né? Algumas vezes você vê, ao invés da força contra-eletromotriz aparecer como um E, ela aparecer como E', tá? Mas tudo bem. A equação do receptor e o esquema também são muito parecidos com o do gerador. Lembra como é que era a equação do gerador? A equação do gerador ela era U igual a E menos RI. Agora, para o receptor, é U igual a E mais RI. Ou seja, RI representa aquela parcela que é dissipada. Aquela parcela que da batedeira faz barulho, esquenta o motor. Mas tem uma outra parte que é utilizada para fazer o movimento. Então, se eu uso aquilo que é do movimento e aquilo que é do barulho, eu sei o total que o receptor batedeira está utilizando em termos de voltagem. Em relação ao esquema, veja que no esquema é muito parecido com o gerador, onde eu tenho o E e o R, só que olha a corrente I. Para o gerador, a corrente I ela saía da placa grande E, certo? Para o receptor, ela sai da placa pequena do E, força contra-eletromotriz. Então, essa é uma maneira de diferenciar um do outro. Mas em alguns problemas isso não adianta muito. É você que tem que determinar a corrente, qual é o lado da corrente. Então, você só verá que existe a plaquinha pequena e a grande do E, da força contra-eletromotriz, e terá uma resistência interna R. Como equação característica para o gerador, para o receptor, eu tenho U igual a E mais RI. Isso me diz, então, que se eu for analisar a tensão pela corrente, agora é uma reta crescente, é mais RI. Mas do mesmo jeito que a gente tinha para o gerador, a inclinação dessa reta nos dá, numericamente, qual é a resistência interna daquele receptor. Ok? E agora vamos ver então a tal da malha única. O que é a malha única? A malha única é uma malha, é um circuito onde não temos ligações em paralelo. Todo mundo está ligado em série. E veja que nesse circuito aí, eu tenho alguns elementos onde estão indicada a voltagem, né? Eu tenho os resistores lá, 1 ohm, 3 ohms, 1 ohm, 2 ohms. Mas eu tenho uns elementos onde estão indicada a voltagem, 50 volts, 10 volts, 12 volts, que eles são, pelo desenho, um gerador ou um receptor. Eu não sei diferenciar porque não vejo no texto, não vejo alguma coisa falando sobre isso. Então, é isso que eu falo. Você tem o mesmo esquema, como que eu saberia falar se é um gerador ou receptor? Primeiro, que é lógico.
você tem sempre uma energia gerada no seu circuito. Essa energia gerada tem que ser muito maior do que aquela que é consumida nos receptores. Por quê? Porque tem resistor para consumir. Então, quando eu olho e vejo essa figura, imagine que a corrente percorresse esse circuito num determinado sentido. Então, nesse tal sentido, você vai saber se aquele elemento é gerador ou receptor. E você olhe quantos outros que tem naquele sentido. Então, veja, por exemplo, o elemento aí de 10 volts que está lá embaixo, a placa positiva dele, a grande, se eu olhar para o lado esquerdo, eu vou chegar lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa placa grande de 10 volts, eu vou chegar lá na pequena. Então, é o positivo de uma ligado no negativo da outra. Então, a gente está emendando eles. Já que o positivo dessa vai para o positivo dessa. Quando eu tenho uma placa indo na oposta do outro, pequena vai na grande, a grande vai na pequena, então eu sei que aqueles elementos são do mesmo tipo. Então, são do mesmo tipo, quer dizer, eu não posso ter, né, no meu circuito que está aí, ó, aquele 12, se ela é do mesmo tipo que o 10, os dois juntos vão dar 22. Eles vão dar 22 e o de 50 ele é de outro tipo. Então, portanto, eu não posso ter o 12 e o 10 como geradores. Eu devo ter o de 50 como gerador. E se o 50 é gerador, o 12 e o 10 estão no sentido oposto, eles são receptores. Certo? E agora, como é que eu vejo se eles têm resistência interna ou não? O problema não fala. Então, tanto faz essas resistências serem internas ou externas, o cálculo nosso vai ser o mesmo. Ok? Então, veja, por quê? Porque quando eu tenho uma malha única, essa malha única a gente calcula a corrente através dessa equação que está aí, ó. I é igual a somatória de E menos somatória de E', ou seja, eu somo todas as forças eletromotrizes dos geradores, eu somo todas as forças contra-eletromotrizes dos receptores e desconto um do outro. Agora, as resistências, malha única, eu somo todas as resistências externas e somo todas as resistências internas. E depois somo tudo. Ou seja, tanto faz se aquela é a resistência externa ou interna, o que vai aparecer aqui embaixo é a soma de todas as resistências. Então, naquele circuito anterior, ó, qual que seria a corrente I? A soma das forças eletromotrizes. Só tem um elemento de força eletromotriz, 50 volts. Menos a soma das forças contra a eletromotriz. Tem 12 e 10. Então, 50 menos a soma do 12 e o 10. Dividido pela soma das resistências, todas elas. Isso nos dá, então, uma corrente de 4 amperes. Tá? Circuito de malha única é um primeiro circuito que a gente tem que entender, que ele aparece para que você, muito mais para que você entenda uma lógica do que como problema realmente, né, de um Enem ou de um vestibular. Que aparece, mas não é o foco dessas avaliações um circuito de malha única, mas ele é importante para que a gente consiga dar sequência. Ok? Então é isso aí. Um abraço.